Oi, meu nome é Vanderlei, eu tenho 15 anos, sou estudante do Colégio Polivalente e estou aqui apresentando um dossiê sobre a China Antiga. Bom, a origem da civilização chinesa, sendo parte das mais antigas civilizações conhecidas, o Império Chinês já existia antes mesmo da ascensão de Roma no mundo antigo, e perdurou mesmo após a queda do Império Romano. Sua cultura influenciou vários países vizinhos, como Japão e Coreia, sobrevivendo até a atualidade com muitos de seus costumes culturais. No leste da China encontram-se dois rios, o Yangtze-Kiang e o Huanghe, também conhecidos como Rio Amarelo. Este segundo foi o responsável pelo desenvolvimento da agricultura e o surgimento de cidades na região. Ele se torna muito raso e arenoso durante as secas, e após as chuvas ele se enche e cobre as planícies. Essa dinâmica irrigava as terras e os camponeses podiam plantar na época em que estavam secas. Vou falar agora sobre algumas dinastias chinesas. A China foi governada por diferentes linhagens de reis e imperadores. Devido a isso, costuma-se dividir a história da China antiga baseando-se nos períodos de governo de cada dinastia. As 5 primeiras dinastias chinesas foram: primeira, dinastia Xia, 2205 a 1818 a.C. A existência dessa dinastia é controversa entre os historiadores, de modo que não se sabe ao certo se ela realmente existiu. A dinastia Shang, 1500 a 1050 a.C. Apesar de alguns historiadores duvidarem da existência dessa dinastia, algumas descobertas arqueológicas recentes comprovam a sua existência. Foram encontrados objetos de bronze, inscrições em ossos e cascos de tartarugas em sepulturas. Os escritos encontrados referentes ao período da dinastia Shang são considerados os mais antigos registros escritos da história da China. Dinastia Zhou, 1050 a 256 a.C. Os Zhou derrubaram os Shang e assumiram o poder. Eram de uma poderosa família e tinham o costume de distribuir terras aos seus aliados. Eram apoiados pelas famílias nobres e ricas, e cada uma dessas famílias governava uma província. Bom, a China era habitada desde os tempos pré-históricos. No início do período neolítico, agricultores estabeleciam-se no Vale do Rio Amarelo, Huanghe, por volta de 3000 a.C. Já haviam comunidades agrícolas sofisticadas no tempo chinês. Por volta de 1600 a.C., construiu-se a primeira dinastia chinesa, a Shang. A localização. A China situava-se no leste da Ásia. É o terceiro maior país do mundo, depois da União Soviética e do Canadá. É limitada ao norte, pois Mongólia e pela União Soviética, e ao leste pela União Soviética, Coreia do Norte, Mar Amarelo e o Mar da China Oriental. Ao sul pelo Mar da China, do sul pelo Vietnã do Norte, Laos, Birmania, Índia, Butão, Sulk, Nepal e Paquistão Ocidental, ao oeste pelo Afeganistão e União Soviética. Bom, sobre a família e aspectos culturais da China. Para a maioria dos chineses, durante a maior parte da história da China, a família era um centro de vida social, e a devoção a ela era considerada uma grande virtude. Os pais sentavam-se responsáveis pela transmissão dos ensinamentos que vinham dos antepassados para seus filhos, como preservar a propriedade familiar. Bom, na China, os meninos recebiam tratamento diferenciado em vez que eram considerados os futuros chefes da família. Quando completavam 20 anos de idade, tinham seus cabelos cuidadosamente presos no alto da cabeça e protegidos por um gorro. Os casamentos eram normalmente arranjados entre famílias e depois de casada, a mulher mudava-se para a casa do marido. Bom, meu nome é Hannah, faço o primeiro ano do ensino médio e vou continuar a parte de Vanderlei, que ele falou sobre as dinastias. Aproveitando-se da morte do imperador e da crise política no país, Liu Bang tomou o poder e deu início à dinastia Han. Esta dinastia se caracterizou por tentar comprar aliados vizinhos através de presentes como tecidos de seda, espelho de bronze, perfumes, joias e etc. Nessa época, os chineses se consideravam o centro do mundo, chegando a chamar seu país de Império do Meio. A China, no período das dinastias iniciadas com a dinastia Tang, tinha como economia a agricultura. Havia os núcleos urbanos
onde era possível encontrar muitos artesãos, trabalhadores especializados e trabalhos braçais, que eram responsáveis por carregar água, construir estradas e fazer a limpeza dos locais públicos. A economia da República Popular da China é a segunda maior do mundo, superada somente pelos Estados Unidos. O governo chinês chama o sistema econômico de socialismo com características chinesas. Mas o que isso realmente significa é disputado. Vou falar um pouco agora sobre formações dos reinos feudais e as funções dos reis e nobres. Em decorrência das invasões sofridas, a China foi dividida em reinos feudais independentes no período compreendido entre os séculos 3 e 4. Nesse tipo de reino, o rei desempenhava a função de chefe religioso e cabia aos nobres a responsabilidade de defender o território contra as invasões estrangeiras. O período da fragmentação política ocorreu entre os anos de 907 e 960. A história da China foi marcada pela fragmentação política. Essa época ficou conhecida como período das 5 dinastias e 10 reinos. Nessa fase, a China se transformou num conjunto de vários estados independentes. Bom, a religião e cultura da China antiga, não podemos deixar de estudar outros dois tipos importantes. O primeiro deles é o budismo, que teve forte influência nas manifestações artísticas chinesas, como a literatura, a pintura e a escultura. O segundo é a Grande Muralha da China, que foi levantada antes do século 3 a.C., com o propósito de defender os principais contra as invasões de seus inimigos. Foi reconstruída entre os séculos 15 e 16, cruzando o país de leste a oeste. Bom, o domínio mongol, no período compreendido entre os anos de 1211 e 1215, os mongóis invadiram a China e deram início ao seu império, que passou a ser dividido em 12 províncias. Contudo, eles deram continuidade ao desenvolvimento avançado pelo reino anterior. Em 1368, a dinastia mongol foi derrubada pela resistência interna e essa assumiu o poder com o nome de dinastia Ming. Durante esse período, foi realizada uma política que expandiu o território chinês para Manchúria, Indochina e Mongólia. Entretanto, esse reinado começou a cair com a chegada dos europeus em 1516 e teve seu fim devido no ano de 1644 após a invasão de Manchúria.